Ouvir a palestra de Sandra Rosa. Boa noite. Boa noite. Então, a Nelly estava falando sobre pessoas, né? Pessoas tóxicas. Ai, meu Deus, quantas vezes que eu não fui tóxica na vida de alguém também. E a gente sempre, né? A gente às vezes, a gente é pesada também para alguém, né? E durante uma vida a gente vai despertando muitas vezes. E tem pessoas do nosso lado que às vezes não despertam. Ainda estava falando ontem numa outra casa espírita que a gente fica o tempo todo, depois que a gente se torna espírita, se policiando, tentando melhorar. E muitas vezes entramos em depressão até, porque é difícil a gente deixar, de repente, de ser egoísta, de ser uma pessoa fuxiqueira, que fala do outro. É difícil, a gente vai pelo hábito, pelo costume. E muitas vezes a gente faz uma preparação em casa e quando bota o pé para fora de casa, baixa tudo de novo. Lá na minha rua, por exemplo, tem um vizinho que é meu exercício. Ele solta o cachorro, um cachorro grande, um labrador, todos os dias, de manhã e de tarde, para fazer as necessidades dele na rua. Sempre no mesmo lugar. E não recolhe. Consequentemente, em poucos dias, a calçada fica intransitável, porque sempre ele vai naquela calçada. Alguém tem que recolher. Aí eu saio na rua e, de novo, eu olho para aquilo. Meu Deus, eu não queria ter olhado para aquilo. Aí eu fico trabalhando em mim mesmo. O vizinho é bom, o vizinho é bom. Gente, o vizinho é bom. Ele é trabalhador. Ele é um pai digno. A esposa dele é uma pessoa digna. Ele só não despertou desse lado. Já pensou que vergonha que ele vai ficar um dia que ele perceber que isso que ele está fazendo é errado? Eu fico, quando eu descubro que eu fazia uma coisa e depois, meu Deus, quantos cocô de cachorro que eu não juntei, por exemplo, né? Nossa, quanta coisa errada que eu fiz. Aí me dá aquele peso na consciência e um certo sentimento de inferioridade. Já pensou? A maioria de nós educadores, eu também sou educadora, a gente fica feliz quando uma criança estoura a pipoquinha. A gente diz que uma criança estoura a pipoquinha quando ela junta o seu A mais o S e o A e da casa. Casa, professora, aquilo está escrito lá é saída. A gente diz, estourou a pipoquinha. E muitos de nós demoramos para estourar a pipoquinha. A gente vai para um ambiente que nem a casa espírita e ali a gente acha que deve fazer as coisas conforme a nossa vontade. E a gente vai forçando as coisas e não percebe que a gente está muitas vezes sendo a pessoa problema, sendo a pessoa que incomoda. E muitas vezes a gente não se dá conta porque a gente não despertou lá no tempo, que às vezes não nessa vida, às vezes até na outra, desperta e meu Deus, era para mim fazer diferente. Então, nós vivemos nessa vida, nessa existência, gente. Quem daqui queria reencarnar, ter nascido num país com justiça social, com saúde e educação digna? Quem daqui queria ter nascido na Dinamarca? Você ficaria 3 meses, um verãozinho frio e o resto do ano aquele gelo. Você gostaria disso? Não. A gente queria assim, juntar as coisas, né? Quem daqui queria ter nascido no Afeganistão? Mulherada. Nascer no Afeganistão e andar de burca. Modelito. E os homens que de criança já aprendem a jogar pedras e andar com armas? Quem daqui queria ter nascido? Pois bem, nós não nascemos ainda na Noruega,
nem na Suécia, Suíça. Nós não nascemos no Afeganistão, já está bom. Nascemos no Brasil, país tropical, cheio de maravilhas da natureza e com pessoas tudo do mesmo nível evolutivo. Olha aí, cá estamos nós. Anjinhos de asa quebrada nós somos. Nós ainda não somos perfeitos, somos crianças, só somos um pouquinho melhores. Um pouquinho melhor, mas ainda não somos bons. Quando a gente adentra a doutrina espírita, muitos vêm pela dor e vêm buscando se curar, resolver um problema, e aí alguns ficam, alguns permanecem, estudam e começam a trabalhar na casa. Outros não, outros se curam ou mal se curam e já saem. Mas para quem fica, vai começando a trabalhar a tal da reforma íntima. E é danado, gente, porque ninguém se torna bom de uma hora para outra. E aceitar que o outro também ainda não é perfeito é difícil, porque a gente quer que todos sejam perfeitos. Quem daqui queria casar com um homem perfeito? Quem daqui queria casar com uma mulher perfeita? Não tem. Vamos procurar? Olha, melhor ficar com o que tem. O que tem já é conhecido, você já sabe os defeitos, você já sabe as manias. O que tem, você já sabe mais ou menos como que ele reage diante de determinadas coisas, porque não existe o homem perfeito e a mulher perfeita. Sempre vai ter alguma coisa que precisa nessa existência, porque nós não somos perfeitos. E tem mais, a gente vive com a pessoa que vai nos fazer evoluir. Eu não quero evoluir. Mas não é tão sofrido assim, só depende muito das circunstâncias. Por exemplo, o meu marido, ele gosta de dançar vaneirão, mas é o vaneirão italiano, alemão, misturado, que é aquele vaneirão pulado. E eu gosto de dançar um outro vaneirão. Quando eu tentava dançar do meu vaneirão, nós dois não se acertávamos. Aí ele não me levava para dançar, porque dizia que eu não sabia dançar. É sempre assim. Só que ou eu danço o vaneirão puladinho dele, animo ele, e ele pensa que está arrasando e convido ele para dançar mais, ou não tem mais dança. E aí, por causa disso, a gente dançou mais e até ficou com vontade de aprender a dançar outras danças. Mas no começo, quando eu ficava brava, era pior ainda. Tem muitas coisas que eu e meu marido a gente não se acerta. Mas a maioria das coisas foi para que eu aprendesse. Ele não me acompanha nas palestras. Algumas coisas, assim, ó, ele é trabalhador na casa espírita, onde eu trabalho. Ele fica na tesouraria, que é a parte onde vende livros, tudo, né? Mas quando eu saio para dar palestra por aí, a maioria das vezes eu posso falar dele. Depois ele me escuta no YouTube. Mas ele, gente, ele é organizadíssimo. Sabe o que é uma pessoa organizadíssima? É aquela pessoa que ele tira a camiseta de baixo de uma pilha dobradinha e ele não bagunça as de cima. Isso é incrível. Eu que passo e que guardo, tá? Mas o meu lado nunca fica arrumado. Até eu fiz uma coisa, no lado do closet meu, onde que ficam minhas coisas, eu guardo em caixas. Quando eu abro, está tudo arrumado dentro das caixas. Ninguém vê bagunçado. Mas o dele é impecável. Tem mais. Se tirar uma coisinha da gaveta onde ele guarda, ele já sabe. Tem que botar? Tem muita gente assim. Quando eu falo assim, todo mundo... Tem pessoas que são organizadas, organizadíssimas. Eu não. Eu sou uma bagunceira. Só que eu fui aprender com ele, gente. Eu estou aprendendo com ele. Eu tive que criar vergonha na cara. Porque ele, as coisas dele é tudo certinho. Ele sabe onde está, onde que guarda, a agenda. Então eu tive que vir com a pessoa que fosse me auxiliar nessa vida. Algumas coisas, realmente, tem coisas que não, mas é o jeito dele, ele tem tantas outras coisas maravilhosas.
mas eu custei a descobrir. Sempre dizem que até os 7 anos o casamento está em perigo. Eu digo que até já passou dos 27 anos, está sempre em perigo. Porque a gente está sempre em ajuste. Está sempre em ajuste. Ninguém fica dizendo amém o tempo todo. A gente, que bom que hoje em dia a mulher pode conversar. Pode fazer isso lá no Afeganistão? Não pode. Na Arábia Saudita? Não pode. Mulher não pode dirigir. Que bom que já reencarnamos num país que agora estão colocando muitas outras coisas que fogem assim, né, daquilo que nós aprendemos como correto nos relacionamentos, assim, muitas outras coisas diferentes, porque não é que viver em casais homossexuais, não é isso que eu estou falando, mas a diferença, o desnível muito grande de idade, em que uma pessoa de 60 anos casa com uma pessoa de 18 anos, normal, na Rede Globo é normal. Foi o primeiro rei do gado, casou com uma menina que hoje ainda é novinha. Normal, é normal, muitas coisas a gente vai vendo com o tempo, não é normal. Algumas coisas a gente vai vendo que não é correto, não é. Só que no durante da existência, alguém vai aprender muito. E quem tomou a atitude da escolha, vai aprender muito. Porque quando a gente começa a conviver em casais, em relacionamentos, seja homo, seja hétero, é para aprendizado, porque o outro é diferente. E tem mais. Deus, inteligência suprema, meu Pai. Deus é meu Pai, Deus é nosso Pai, inteligência suprema. Ele fez que a gente reencarnasse e se juntasse com pessoas diferentes, em evolução diferente, na mesma família. Marido e mulher não são iguais, filhos não são iguais, às vezes um pouquinho tem a mesma tendência ou o mesmo gosto, mas não são. E normalmente são inimigos de outra existência. Ou é marido e mulher, ou é um filho, ou é um pai que foi um inimigo, porque como que Deus, na sua justiça infinita, tá, ia fazer com que a gente perdoasse, porque para a gente poder evoluir, para que a gente possa acender o voo da liberdade do Espírito, porque, gente, eu não sei se vocês sentem isso, mas eu me sinto presa a esse corpo. Não sei se vocês sonham de noite, às vezes eu sonho que eu não estou andando, eu estou correndo e daqui a pouco eu não corro, eu salto e daqui a pouco não é salto, eu quase que voo. Tem horas que eu estou voando e tem horas que eu venho de Itajaí até aqui. Ai meu Deus, que vontade de pensar e já estar. O Espírito é assim, o Espírito livre do corpo, ele pensa e está. Gente, eu não preciso abrir a boca para falar no mundo espiritual. Isso é um trabalho, esse tal do negócio de ter que pensar e falar. Eu estou aqui tentando falar para vocês, mas a minha cabeça está um monte de coisas. Eu já falei aqui que eu já me desentendi com meu marido por causa disso. Eu penso, e aí eu acho que eu já falei, e eu não falei. Porque na minha cabeça tem coisas que eu penso que eu já falei e eu não falei ainda. Eu vivo numa velocidade diferente. E ter que viver na Terra é um exercício em que pessoas diferentes se encontram para se harmonizar. Porque eu, Sandra, não posso alcançar, voar para graus mais evoluídos se eu não me harmonizar com pessoas que eu prejudiquei em outra existência. Eu não consigo. Eu tenho que me reconciliar. Jesus dizia: reconciliai-vos enquanto está a caminho. Na família estão os nossos problemas. Ou a gente aprende a perdoar, a pedir perdão e a se reconciliar com a pessoa enquanto estamos juntos,
ou desencarnado, você vai ficar atrelado por um sentimento de culpa, ou a pessoa fica atrelada a gente por um sentimento também, e que a gente fica apegado. Portanto, nós estamos juntos num compromisso reencarnatório por alguma coisa que nós temos que fazer para aprender, para evoluir. E quando a gente aprende essa fórmula de começar a olhar o lado positivo da pessoa, tem até uma técnica, que é a técnica do elogio. Você pega a pessoa, eu já falei aqui outro dia também, que a gente faz lá na Casa Espírita com as crianças. Teve um menino que ele não queria de jeito nenhum fazer a prece. De jeito nenhum, ele estava tão bravo. Não, eu estou com uma raiva. Mas nem pra... Não, eu estou com raiva. Amanhã, quando eu chegar na escola, eu quero dar uma surra naquele menino. Aí começou a falar tudo o que ele queria fazer com o menino no outro dia. Porque ele estava sofrendo bullying, não sei o quê, mas daí nós fomos conversar com ele. Aliás, a outra professora que eu não estava junto, mas ela me contou qual foi a atitude que ela teve. Não, fazer assim, ó. Vocês já ouviram falar de um bonequinho que a gente faz e que tem pessoas que espetam coisa assim para fazer o mal? É o tal do voodoo. Todo mundo sabe, né? Não, só que nós vamos fazer o voodoo do bem pro teu amiguinho. Eu não faço nada de bem. Aí os outros não, vamos ajudar ele. As outras crianças propuseram, vamos ajudar ele. Vamos desenhar o amiguinho dele. Desenhamos o amiguinho dele, foi o que a professora fez, e começaram cada um dizer uma coisa boa para o amiguinho. Desejar coisa boa para o amiguinho. Imagine eu olhando para você, você é meu Cristo. E eu começo a dizer para você, você é um bandido, tu é mau, eu quero que tu morra, eu quero que tu vá para a cadeia e morra seco. Que tipo de vibração, de coisa que eu estou mandando para ele? Negativa. E ele fica pequeno, e até ele, no outro dia, ele já vai olhar para mim com aquele olhar também. Agora, de longe, eu começo. Você é luz, você é filho de Deus, você é meu irmão, Deus lhe ama. Deus lhe ama porque você é potência divina. Tudo de bom para você, eu desejo amor, felicidade, e começa a vibrar. Foi o que fizeram. O menino foi desmontando, e daqui a pouco ele também estava botando palavrinhas de amor. Quando você faz isso para a pessoa do seu lado, seja ele quem for, a pessoa do seu lado, da sua convivência, seu familiar, seu chefe, a pessoa, coloca ele lá no nome das irradiações, da vibração. Tem uma senhora que eu falei isso, mas em relação à bebida, para ela vibrar positivamente. Mas é quando a gente faz isso para a pessoa não muda. Mas não importa se a pessoa não mudar. O importante é que você comece a ter uma atitude de perdoar. Você é filho de Deus. O bicho, a pessoa está aprontando, a pessoa está fazendo coisa ruim, a pessoa é uma pessoa intransigente, mas você começa, você é filho de Deus. Você é filho de Deus, pensando dessa forma. Você é filho de Deus. Você está num momento equivocado. Você pensa assim. Você perdoa a pessoa, mas a pessoa ainda está no momento ruim dela. A pessoa ainda não despertou. O que acontece com isso? Alguém sabe dizer? Frequências diferentes. Quando você quebra a frequência, você aprende a perdoar, você joga perdão, você cura e você é aquilo. Numa reencarnação, muitas vezes a gente se propõe a vir com pessoas difíceis. É muito difícil, tem coisas muito difíceis. Eu tenho várias pessoas que eu tenho vários grupos de estudos que eu participo, que eu dou aula. Então tem casos de abuso sexual, tem casos de problemas de pai, filha, de mãe, de pessoas que estão vindo se curar. E como perdoar situações difíceis. Assim, a gente pensa, né, que a gente tem problema, mas aí você fica escutando, porque quem está no atendimento fraterno, quem está num grupo de que a pessoa vem para se curar a alma, aí você vai ver quantos problemas difíceis existem. Que o nosso não é nada perto do outro. E aí você fica escutando e como fazer para essa pessoa transcender aquilo dali, numa existência.
Porque se você não perdoa, se você não dá o salto evolutivo, se você não solta a pessoa, não perdoa, ela não se solta de você e você fica com compromissos kármicos, enquanto que você não perdoar. Então o objetivo dessa existência nosso é nos reconciliarmos com os ditos problemas da nossa vida. E sabe o que é problema? Quem está vai passar pela prova do Enem, agora vai ser a segunda fase do Enem, que vai vir as provas mais difíceis. Problema são coisas que nós temos que resolver. Qual é o problema que eu tenho que resolver na minha existência atual? Se eu jogar esse problema para frente, ele vai voltar. Ele volta e volta quantas vezes forem necessárias até que eu aprenda a resolver o meu problema. Qual é o meu desafio dessa existência? O meu desafio é familiar? É no trabalho? Qual é o meu problema? Esse problema, se eu não aprender, se eu não der o salto evolutivo, se eu não estourar minha pipoquinha, eu vou continuar a repetir. Uma das formas de a gente ficar mais inteligente, e que doutrina espírita, quando a gente começa a praticar, a gente fica mais sensível e mais inteligente. Todos nós somos médiums. Não existe uma única pessoa que não seja médium. Todos nós somos. Ah, mas eu nunca vi um espírito, nunca ouvi um espírito. Só que nós somos médiums num nível mais baixinho, assim, nível menor, que é da sensibilidade. À medida em que a gente vai estudando doutrina espírita, à medida em que a gente vai vindo para a casa espírita recebendo o passe, a gente não vai ver espírito, mas a gente vai ficar mais sensível, mais inteligente, e a gente vai ficar mais calado e vai escutar mais. Então a gente vai começando a ficar mais calado, mais quieto, mais reflexivo, e a gente vai então descobrindo que quanto mais eu perdoo, quanto mais eu trabalho o perdão e abençoo, trabalhar o perdão e abençoar. Mas eu vou abençoar aquela pessoa? Mas eu vou abençoar? Abençoa. O que é abençoar? É mandar para ela a energia boa. Você é filho de Deus, você é luz. Evolua. Mande pensamentos de evolução para que essa pessoa evolua. Mesmo à distância, mesmo que você esteja aqui, ela esteja lá do outro lado do mundo. Mande pensamentos assim. A pessoa, onde estiver, ela se desprende de você. Um exemplo. Normalmente, a mulher que se separa do marido e tem filhos, a gente exige pensão alimentícia. E a pensão alimentícia, ela tem que ser paga para poder sustentar os filhos, para poder dar conta da educação dos filhos, mas geralmente o marido acaba ficando num trabalho que não tem comprovação de renda e não tem como comprovar, e aí fica a raiva da mulher, o ódio da mulher, a raiva da mulher, a necessidade que ela já tem de poder criar os filhos, e ela se enfraquece. Abençoa, é difícil, tá? É difícil de fazer isso. Abençoa esse marido, esse ex-marido, que ele seja feliz onde ele está. Tá doida se eu vou fazer isso. Que ele seja feliz com a outra, que ele seja feliz onde ele está. Abençoa, veja ele feliz, se encaminhando, e você perdoando, você soltando. Quando você começa a fazer isso, você solta de um jeito que lá onde ele está, ele se ressente daquilo, se ressente. A raiva alimentada, essa coisa que eu quero mais é que ele morra seco, eu quero mais é que ele seja infeliz, só aumenta e atrela o vínculo kármico da pessoa. Só aumenta. Quando você abençoa, vá com Deus, se encaminhe, que seja feliz, ou então que se a gente se aproximar, que a gente se reconcilie, ou estando perto, sejamos amigos e abençoando. Com o tempo aquela coisa ruim se dissolve e você fica mais sensível e inteligente. Você se desprendeu da causa kármica dessa vida.
Enquanto você não perdoar, enquanto você não abençoar, você está atrelado. Aquele vai embora e você casa com outro e o outro faz a mesma coisa com você. Por quê? Atrai no mesmo nível evolutivo. Questões de atração. Andando por aí, quando eu estou andando, eu sou um campo vibracional. Eu sou luz. Nós somos luzes. A gente se olha no espelho e vê esse corpo como se esse corpo fosse eu. Eu não sou eu, esse corpo físico. Eu sou luz. Nós somos luzes. E quando a gente anda por aí, a nossa frequência vibratória, a nossa aura, vai atraindo pessoas e circunstâncias de acordo com a nossa evolução kármica. É por isso que nós nascemos no Brasil. Lei de atração faz com que pessoas se reúnam e venham num compromisso kármico. Quando você aprende a abençoar, a perdoar, encaminhar a pessoa para que ela seja feliz, que ela evolua, você quebra o vínculo kármico. Conseguiram entender isso? Quando a gente começa a fazer isso, então você passa a viver com maior liberdade. A liberdade de viver é você entender que o outro ainda é uma pessoa atrasada. Entender que o outro ainda não é evoluído. Eu também não sou. Eu tenho várias coisas que eu não consigo dar um salto evolutivo que era para dar. Quando eu vejo, eu estou repetindo as mesmas coisas que eu... Ai, meu Deus, já não era mais para eu fazer isso, não era mais para eu pensar dessa forma. Mas quando eu vejo, eu estou. Então, o outro ainda pode errar. O outro é filho de Deus. O outro é filho de Deus. Num estágio mais atrasadinho em alguns aspectos, ou em outros mais evoluídos. Mas quando a gente aprende a perdoar e soltar, que é isso que é importante, ele se encaminha e a gente se solta a causa kármica. Uma boa noite para todos, e essa era a mensagem que eu tinha que dar. Uma boa noite.